Tá claro que o PT que disputou 15 cidades ontem poderia ter sido fortalecido e não foi. Não é? Tá claro, o Dino disse hoje, não sei se mais por bronca do Bolsonaro, mas por uma análise lógica, não é? Que a direita venceu, da esquerda de uma forma geral teria perdido, mas que o Bolsonaro perdeu mais do que tudo. Foi mais ou menos isso que ele disse, o que eu li foi mais ou menos isso. Eu não li direito, porque eu acordei agora há pouco, trabalhei ontem, fui dormir mais cedo, porque estava meio esgotado. Mas, de uma forma geral, né, o que venceu aí foi a democracia e nomes novos em determinados estados, independente da ideologia. Estão surgindo nomes novos aí. E algumas lideranças, como a sua aí, lideranças que já estão marcadas e que vêm de algum tempo, essas continuam. Mas outras estão sendo dinamitadas, né? Outras estão sendo colocadas em xeque aí. Por exemplo, eu não vejo, com a vitória do Covas aqui, uma vitória clara do Dória. Ontem foi analisado, inclusive, por cientista político isso. Eu não sou cientista político, mas também não sou besta. O Bruno Covas não usou o Dória como bandeira dele aqui na campanha dele, de forma alguma. O Dória foi escondido da campanha do Bruno Covas. Quem não vê dessa forma, vê de uma forma que me parece antagônica, aqui é fácil de enxergar. O Bolsonaro não teve bom desempenho, ele apoiou o Celso Russomano aqui e levou ferro. Apoiou, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, o Crivella, que tomou uma goleada muito grande, inclusive, né? E contra o Paes, que não é lá esse sinônimo de grande político, de anticorrupção. Pelo contrário, tem um monte de esqueleto no armário do Paes e o cara ganhou de goleada do Crivella. Ganhou menos ruim. Aqui em São Paulo surge uma liderança nova à esquerda, que é o Boulos, que os caras estavam contestando. Eu fiquei pensando ontem à noite, olha, depende do que o Lula quiser, porque o Boulos pode ser candidato ao governo do estado, porque o Haddad vai ser o candidato a presidente do PT. Primeiro que o Lula hoje é menos importante que o Boulos, o Haddad e o Lula. O Boulos foi o cara que perdeu, mas que mais ganhou na eleição. Se ele foi candidato a presidente da eleição passada, ele pode ser candidato a presidente a hora que ele quiser. Ele não depende do Lula para ser candidato a presidente. E nem do Haddad. Hoje ele é um nome mais forte que o Lula e o Haddad. Então tem uma série de detalhes dessa eleição que, se você analisar, políticos novos, lideranças novas, independente de ideologia, surgiram em algumas partes do país e os grandes caciques da maioria dessas partes do país foram colocados em segundo plano nessa eleição. Isso é um sinal que as urnas deram. Ou eu estou enganado, Ciro? Não, você está certo. O traço característico assim daquele primeiro motivo do voto foi experiência e entrega de coisas concretas. Então você tem toda a razão. O Dória ontem tomou a frente, sumiu da campanha inteira e foi para frente das entrevistas, e a Globo já bota ele logo como candidato a presidente, grande vitorioso. O Dória simplesmente sumiu da campanha, e quem ganhou foi a posição serena do Covas, foi a capacidade de prestar contas de como tratou a Covid, a pandemia e os assuntos que importam para a população. Né? E o Boulos, de fato, faz um belíssimo desempenho, lembrando que o PT apoiou o Tato. O Tato perdeu por Mamãe Falei. E isso é um fenômeno que aconteceu no Rio de Janeiro. O PT lançou a Benedita, que é uma figura de grande valor, tirou o quarto lugar, com 10% dos votos. Né? Lá em Belo Horizonte, também outra grande capital brasileira, o Calil, que é meu aliado, ganhou a eleição no primeiro turno folgado. O PT acho que tirou 2% dos votos com uma pessoa querida, que é o Nilmário Miranda. E isso foi uma realidade do país inteiro, Datena. Só eles que não querem ver. E essa coisa do Boulos chegar significa o seguinte, que agora a gente pode expressar predileção por uma esquerda mais radical sem precisar explicar banditismo, contradição econômica, não é, fracasso extraordinário do desenvolvimento do país, que é o que o PT obriga o jovem. E isso eles vão perder no Brasil inteiro, porque não tem humildade nem capacidade de compreender, de se reconciliar com o povo, insistindo nesse hegemonismo. Né? Para mim, por exemplo, nós ganhamos as eleições no primeiro turno em Salvador, com o DEM, porque o prefeito ACM Neto tem 70% de aprovação. E nós fizemos um entendimento e lançamos a vice.
E aí a petezada critica violentamente, ganhamos no primeiro turno. Nós ganhamos a eleição em Pernambuco com a vice contra o PT, que fez uma campanha muito dura, muito radical e tal. Ganhamos a prefeitura de Aracaju, ganhamos com a vice do PSB em Maceió, ganhamos com a vice do PSDB em Natal, não é? Ganhamos em Fortaleza com o PSB na vice. E o Flávio Dino, que o Flávio Dino resolveu não apoiar ninguém no primeiro turno. Os 3 candidatos que ele sinalizava que a coisa ficaram fora do segundo turno. E vai votar com a camiseta Lula livre. Essas pessoas, eles perderam um pouco a noção da realidade do nosso povo. Quem ganhou é quem soube interpretar com humildade o sentimento popular.